Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos aí dar prosseguimento às nossas atividades e vamos iniciar com as atividades do segundo bimestre, tá? Então, a primeira atividade que vocês vão fazer para mim vai ser uma narrativa, um conto, na verdade. Como vocês leram lá o conto, O Fantasma de Canterville, lá do livro didático de vocês, tá? Desse livro aqui, todos leram. Alguns alunos fizeram até lá o Google Forms que eu passei. Então, vocês leram um conto de mistério, que era a história desse fantasma que assombrava lá as pessoas e que teve uma... Quem aí, né, agora, quem foi surpreendido é ele, porque pessoas novas se mudaram para o castelo e não tinham medo dele, tá? Então foi esse conto de mistério que vocês leram. Então, vocês, para mim, vão fazer um conto de mistério. Como vocês vão fazer vai ficar a critério de vocês, que personagem, que história você vai criar e fica a seu critério. Eu agora vou explicar para vocês a estrutura dele. Um conto nada mais é do que uma narrativa, só que é uma narrativa curta. Vocês estão acostumados com uma narrativa. Um texto é uma narrativa mais longa, para dividir ele em capítulos, né? No caso do conto não tem necessidade disso, é um texto mais curto, mas que tem toda a estrutura da narrativa, tá? Então, ressaltando, a primeira atividade de vocês vai ser um conto, tá? Um conto de mistério, vocês vão escolher a história, tudo digitado, tá? E vocês vão enviar para mim até o dia, só um instante, deixa eu ver aqui. Hoje é dia 12, então vocês vão ter até o dia 19 para me entregar. Essa é a primeira atividade de vocês de nota, tá? Dia 19 vocês vão me entregar o conto, tá? Então veja, depois, junto com esse vídeo, eu vou disponibilizar os slides, tá? Então vamos aí, né? Como eu disse para vocês, um conto ele nada mais é do que uma narrativa. A narrativa, lembrando, vocês vêm lá desde o sexto ano. É um texto em que eu tenho personagens, tempo, espaço. Só que no caso do conto, isso é muito mais curto, tá? Pode ser de ficção, pode ser de fantasia, aí a gente tem os contos de fadas para lembrar. Mas o conto, ele é uma narrativa com todas as características de uma narrativa normal, uma narrativa mais longa. Então tem personagens, tempo, enredo, clímax, tá? Então ele tem uma estrutura fechada. Quando eu falo de estrutura fechada é porque ele não deixa em aberto nada. Você não fica assim pensando, igual alguns livros. Ué, como é que será que terminou? Não, o conto ele, normalmente, a maioria deles, já vem com a estrutura fechada. Então tem uma introdução, um desenvolvimento, o clímax e a conclusão, tá? Então ele é bem objetivo. Na introdução, o que a gente tem? Né? Você vai ser ambientado. Então você vai conhecer um local, você vai conhecer já alguns personagens, alguns acontecimentos que envolvem esses personagens, para que você se prenda a essa leitura. É muito comum. No caso aí do Fantasma de Canterville, vocês tinham o quê? A gente começa a história com o dono do castelo querendo vender o castelo para um americano que não está nem aí se o não liga para essa ideia de fantasma, e ele é avisado pelo dono do castelo, mas o comprador não está nem aí, tá? Então ele compra a si mesmo. Então é esse momento. Então a gente foi apresentado dois personagens, o dono do castelo e o comprador, o próprio castelo como espaço onde vai acontecer a história, tá? Que é a ambientação. Aí no próximo slide a gente vai falar do desenvolvimento. Como é que se dá o desenvolvimento num conto? Através dos diálogos dos personagens, né? Através dos diálogos dessas personagens, dessas ações deles, a gente vai conhecendo a história, vai se envolvendo, tá? E o clímax é aquele momento ápice da história, né? E no caso do Fantasma de Canterville, é quando ele aparece para as pessoas e elas não dão a menor importância, não ficam assustadas. É mais fácil ele ficar assustado, como de fato ele fica, com esses moradores novos que não estão nem aí para ele, tá? Tem um desfecho inesperado. Mas aí eu acho que vai da leitura de cada um, depende do que você imaginou para sua história. Pode ser inesperado para uns, pode ser esperado para os outros, vai depender da leitura de cada um, tá? E os elementos aí do conto. Então, tem um espaço, que poderia ser qualquer espaço. Vocês vão imaginar no de vocês, se a história de vocês vai acontecer num parque, numa casa, numa rua. Só que vocês têm que lembrar que vocês estão falando de um conto. Então vocês vão descrever o lugar, mas não vão entrar em tantos detalhes. É uma descrição breve, que é um conto, tá? Então, o espaço é o lugar onde acontece a história, tá? O tempo, a gente divide em cronológico, que aí
se trata de dias, semanas, meses, anos, horas, você na escrita vai me falando isso, né? Você vai falando através da sua escrita. Aí também fica a seu critério. Quando a gente fala de tempo psicológico, é muito mais relacionado a memórias. Se você vai fazer um flashback, se você vai voltar no tempo, se você vai lembrar alguma coisa. Aí fica a seu critério, tá? Nesse sentido. Tá? Só um instante aqui. Então, o tempo, ele, como eu disse pra vocês, é o cronológico, é o que acontece fora e que todos conseguem observar, dias, horas, semanas, meses, manhã, tarde, noite, vai ficar a critério de cada um. Vocês aqui vão decidir em que momento ou em quais momentos a história se passa. O psicológico está relacionado a lembranças, a memórias, então vai da estrutura que vocês estão criando para a história, tá? O foco narrativo, o que é isso? É aquele que vai contar a história, né? Você está escrevendo a história, isso é fato, mas é o narrador da história, tá? Você não é o narrador, você é o escritor. O narrador é aquele cara que observa a história. Então ele pode estar em primeira pessoa, que é o que a gente chama de narrador personagem, ou seja, ele participa, ao mesmo tempo que ele narra a história, ele também é um personagem dessa história, tá? Ou em terceira pessoa, ele é um narrador observador. É igual o caso aqui do Fantasma de Centerville. A gente fica sabendo da história desse fantasma através de um narrador em terceira pessoa, né? Porque ele está contando a história pra gente. É através dele que a gente conhece a história do castelo, desse comprador, do vendedor, tá? Então tá sempre em terceira pessoa. Vocês têm que escolher como é que vai ficar o conto de vocês. Se em primeira pessoa, se você vai criar uma história em que você também faz parte dela, ou em terceira pessoa, você só observa a história, você conta a história para alguém. Decidam. O que não pode acontecer é misturar esses dois tipos de narradores no texto. Quando isso acontece é errado, não pode. Se você escolheu ser narrador em primeira pessoa, vai ser narrador em primeira pessoa. Você é personagem da sua história e você conta ela. Se você é narrador em terceira pessoa, você é a pessoa que conta a história, você não participa dela. Então mantenham isso em mente para poder fazer a de vocês, tá? Aí os personagens. Aqui fica a critério. No conto não pode ter muitos personagens, tá? É diferente de um livro, gente, não confundam, tá? É muito diferente de um livro. Então tem os personagens principais e os secundários. Os principais são aqueles que vão levar a história adiante. No caso aí do Fantasma de Canterville, a gente tem o próprio fantasma e a família do comprador aí, tá? Então, são poucos personagens. Vocês viram que no caso do Fantasma de Canterville foram poucos personagens, né? Você tinha lá, apareceu bem brevemente o vendedor, então eu poderia até considerar como secundário, porque ele precisava vender o castelo, mas ele não foi o essencial, tá? Você tem o comprador, o principal, o fantasma, a família dele que interage com os fantasmas e não tá nem aí, são os personagens principais. E vejam só, são poucos. Só que na história, quando a gente fala de conto, na maioria das vezes você tem um herói e um mocinho, tá? Na maioria das vezes é sempre herói, né? Ele sempre é bom, ele é sempre honesto, se vocês lembrarem dos contos de fadas, tá? Há alguns contos em que a pessoa começa boazinha e termina mal, né? Que aí ele passa de herói para anti-herói, tá? Mas vai ficar de novo, como eu digo, a critério de vocês. Ou o anti-herói, que é o vilão da história, aquela pessoa que vai ficar mal, que vai fazer maldades e tal. No caso do Fantasma de Canterville, o vilão seria o fantasma. Só que esse fantasma, no caso, esse vilão, ele é meio atrapalhado. Não é que ele é atrapalhado, né? Ninguém deu bola pra ele. E em alguns contos, em algumas histórias, o anti-herói, ele pode, no meio do caminho, se tornar uma pessoa boa, né? Aí eu coloquei, vou falar agora pra vocês, de 2 livros, né? Tem o Conde de Monte Cristo, que é do Alexandre Dumas, que é a história de um nobre francês, que era muito rico e foi traído, né? E perdeu a fortuna, foi preso e tal, mas sempre foi muito bom. Ele não é um personagem ruim, ele é um personagem bom. A vingança dele, porque ele vai voltar, né? Ele vai se vingar das pessoas que fizeram mal a ele, porque ele só se vinga porque ele foi maltratado, ele foi acusado injustamente. Então, o Conde de Monte Cristo, você tem um herói aí, um personagem. No caso agora, gente, eu não lembro o nome do personagem, mas é um livro muito bom se vocês quiserem ler. É do mesmo autor que escreveu Os Três Mosqueteiros, Máscara de Ferro.
é aquelas histórias de romance e espada. Mas nesse caso aqui, eu tô falando de romance, não é conto, tá? Então é maior, tem capítulos, tá? Mas só pra, aqui no caso, só pra explicar a diferença de herói e anti-herói. E de anti-herói a gente tem aí o Drácula, do Bram Stoker. Né? É um livro muito bom e o Drácula é ruim mesmo, né? Quem já conhece a história do Drácula já sabe o que é, tá? Como são os diálogos, né, nesses contos? Eles são curtos, né, mas dizem muita coisa, né? Eles enriquecem o conto, na verdade. Então é expressivo, contém os conflitos. Nós conseguimos observar os conflitos do conto através das falas dos nossos personagens, tá? Então, aí aqui, no caso, eu coloquei alguns tipos de contos que existem por aí. Então, tem os contos realistas, aqueles que vão retratar o real, os populares, os de terror, eu gosto bastante. A gente tem o Allan Poe, tá? O conto do Gato Preto, é muito interessante, eu acredito que vocês conheçam. Tem os fantásticos, tem os infantis e etc, tá? Aí que tem histórias que começam pelo epílogo, ou seja, pelo fim, né? Depois eles voltam no tempo. Esses contos são muito interessantes, porque você começa ele já pelo fim e ele faz essa volta, esse flashback no tempo, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês alguns tipos de contos. Tem os contos de fantasia, que são mistérios inexplicáveis, são fatos estranhos e que não têm explicação, tá? São personagens comuns, né? Por isso que a gente se identifica com eles, tá? Nós temos também aí, eu só não coloquei aí pra vocês, mas pra que vocês saibam, os contos de fadas, esses todo mundo conhece, porque são clássicos, são tradicionais, contém lendas, fábulas, porque os contos de fada, eles nada mais são do que histórias contadas oralmente, né? Você tem aí a Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera, e todos esses contos, eles têm um motivo de terem sido escritos, ou na verdade terem sido primeiramente falados, porque eles foram falados em tradições orais, depois é que foram compilados, porque o que se queria era conscientizar as crianças, principalmente, dos perigos que existiam por aí, tá? Então, os contos de fada, eles são acervos da humanidade, tá? Porque foram passados de pessoa para pessoa. Depois, no século XIX, se não me engano, é que eles foram compilados. A gente tem como exemplo aí os irmãos Grimm, tá? São seres fantásticos que compartilham aventuras com nós humanos, né? E são seres fantásticos. Você tem aí a Cinderela, você tem a Bela e a Fera, né? Então, é o natural com o sobrenatural, tá? Então, é a necessidade de sonhar acordado que faz com que esses contos surgissem, tá? Então, vejam, essa é o fim. Eu espero que vocês tenham entendido. Não é uma coisa difícil, vocês estão acostumados com narrativas, vocês já leem, vocês leram, agora é hora de fazer. Então, para o dia 9 de junho, vocês vão... 9 de junho? Não, 9 de junho não, gente, peraí. Para o dia... Só um instante, para o dia 9 de junho. 9 de junho, isso hoje é dia 12, né? Não. Para o dia 19 de junho, vocês vão me entregar este conto, todo ele digitado, tá? Vocês vão postar lá no Google Classroom para mim. Então, no dia 19 de junho, eu quero o conto de vocês de mistério. E eu quero que seja de mistério, eu quero que vocês elaborem uma história, tá? Então, pensem, olhem, retomem aqui, no caso, né, o livro de vocês, tá? Para que vocês consigam fazer. Sigam essas orientações. Então, antes de começar a escrever o conto, faz um rascunho. Você primeiro coloca lá no caderno. Vou falar sobre o quê? Disso. Quantos personagens eu vou ter? Vai especificando. Por isso que eu falo para vocês que é importante fazer o rascunho. É dia 19 que vocês vão me entregar, eu não vou receber em outra data, tá? Então, tem que pensar. Por isso que o rascunho é importante. Então, pensa na história, pensa no enredo, porque o enredo é a história em si. Pensa em quantos personagens, pensa no título, pensa no espaço onde essa história vai acontecer, se o tempo vai ser psicológico, cronológico, se vai ser dias ou vai ser lembranças. Aí vai ficar a critério de cada um. Eu sei que eu quero dia 19, tá? Então, fiquem com Deus, se cuidem, façam as anotações desse slide no caderno. É claro que aqui, como eu estou gravando, cobriu metade, mas eu vou disponibilizar também lá no Google Classroom o slide para que vocês copiem. Então, anotem no caderno, tá? Tchau, fiquem com Deus.